As centrais sindicais, olha elas aí, definiram 22 de março como dia de protestos no país inteiro contra a reforma da Previdência. Os pelegos dizem que será o aquecimento para uma greve geral. Mas olhem só essa coincidência, entre aspas. 22 de março também será o dia do depoimento de Lula no âmbito da delação de Antônio Palocci. Isso aí é uma velha estratégia de disseminar narrativas que possam encobrir o destaque a uma notícia importante, negativa, que tem para sua turma política no mesmo dia. Então é possível que eles tenham feito isso de propósito, Augusto Nunes. Fazer um protesto contra a reforma da Previdência para tentar afastar aí a visibilidade do depoimento do Lula no âmbito da delação do Palocci. Mas de qualquer forma o Lula já está mais do que enrolado, já acumula penas aí de 25 anos de prisão. E esse pessoal tem demonstrado nos últimos anos uma tremenda incapacidade de mobilizar massas. Então pode ser que fique só no aquecimento. Vamos lá para quem sabe muito mais desse assunto todo é o professor Vila, que é um historiador, mas eu vou aqui me meter a uma curta aula de história. A greve geral é o momento máximo de uma revolução socialista. Quando você chega, se você está se aproximando do poder, vou dar um exemplo prático. Quando a Revolução Cubana, os revolucionários cubanos, no Réveillon de 1959, da passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 59, eles seguraram para essa data, que tem um forte simbolismo, é o primeiro dia do ano, e entraram em Havana e horas antes foi decretada a greve geral. Aí tudo parou. Já era praticamente vitoriosa a revolução. Em todos os lugares do mundo, a história mostra que quando você faz uma greve geral, você já tem cacife suficiente para derrubar o governo. Aqui no Brasil, justamente por esse resumo aí que eu fiz de motivos, aqui no Brasil jamais houve uma greve geral. Houve algo parecido com isso no começo do século, segunda metade do século, o governo Arthur Bernardes, paravam muita coisa, mas greve geral nunca houve. Um dos grandes erros quanto à estratégia militar, político-militar do Jango, foi decretar a greve geral. A tentativa de decretação de greve geral em 31 de março e 1º de abril de 1964, porque não houve greve geral nenhuma. O que houve foi que os partidários do Jango, que foram, em vez de atender a convocação da greve geral, foram para casa. E não houve resistência nenhuma. Então esses caras não conhecem história, não conhecem o povo, não conhecem a própria fraqueza e ficam chamando de greve geral essa baderna que é a paralisação do metrô, dos transportes. Eles tocam fogo em ônibus, eles forçam com métodos violentos esse simulacro de greve geral. Os alemães, por exemplo, os operários alemães, eles quando fazem a greve no metrô, sabe como é que é? Eles abrem a catraca, prejudicam a empresa e a empresa se vê animada a negociar. Aqui no Brasil eles param o metrô e impedem o trabalhador de chegar ao trabalho. São burros mesmo. Então não entende de greve geral, não entende de política, não estão cegos para o Brasil e vão quebrar a cara de novo. Quem é que vai fazer uma greve geral nesse dia por essa motivação? Ninguém. Sabe que eu li 22 de março e tive uma suspeita, fui conferir agora que dia da semana que é. Adivinha qual que é, Augusto Nunes? É sexta ou segunda? Sexta-feira. Claro, é o porque feriadão. Porque eles gostam do feriadão. Eles apelam até pra isso. Você sabe que o pessoal na época do impeachment... Desmoralizar a greve geral. Os patriotas que foram à rua pedir o impeachment de Dilma Rousseff geralmente faziam isso no fim de semana para não atrapalhar o trânsito, para não atrapalhar o direito de ir e vir dos trabalhadores brasileiros. E esse pessoal mais ligado ao PT sempre faz dia de semana, que é para atrapalhar mais e porque eles não trabalham mesmo, né? Zé Maria Trindade. É uma cultura.
Felipe, há uma banalização do termo greve, há uma banalização deste movimento que é legítimo, que está garantido pela Constituição, mas que não pode ser sério, um sequestro, né, deve ser usado do povo brasileiro. seriamente. Como, Augusto? Deve ser usado seriamente, porque é um instrumento sério, é forte. É muito forte. Eu fiz uma cobertura, aliás, várias, né, de julgamento de greve, e no Tribunal Superior do Trabalho, ali, eu aprendi com os ministros de que a greve significa suspensão do contrato de trabalho. Quando uma determinada categoria está em greve, o patrão não pode demitir. O contrato fica suspenso, né? É um direito. Se faz isso quando há uma grave lesão ou ameaça a um grupo, a uma categoria. Então, aí vem o direito de greve. E uma greve geral tem que ser uma unanimidade. O Augusto tem toda a razão. O que há, na verdade, é um sequestro da população brasileira, porque se esses sindicatos dominam os sindicatos de motoristas de ônibus e de metrô e de transporte, para o país mesmo, não precisa nem greve. Precisa só dizer, olha, amanhã nós vamos parar o país. Porque os ônibus não andam, né? Quem tem carro, tira o carro de casa e vira uma confusão no trânsito e, além do mais, as pessoas falam, está de greve, não vou trabalhar. Isso não é greve. A greve não se conta pelo número de pessoas que se atrapalham, mas pela adesão. Uma greve geral tem que ser uma situação espontânea. Por isso que na história se contabiliza tão pouco a greve geral. A greve geral é uma condução espontânea, quando se chega a uma situação que há que se mudar e há que se derrubar um sistema ou um governo. Então, eu não acredito em greve geral. Para início de conversa, não acredito muito em greve. As greves não estão convencendo. Se você precisa colocar um piquete para proibir a entrada de um profissional, de um funcionário numa empresa, isso não é greve, isso é sequestro e sequestrar o direito de ir e vir de um trabalhador que quer trabalhar. Então, assim, além de banalizar o termo greve, agora eles estão banalizando o termo greve geral, assim como greve de fome. Até isso já banalizaram.